Eu sou José Alonide, eu sou fundador e presidente da Perinit. Eu gostaria, antes desse último painel de hoje, externar meu agradecimento a todos os participantes, a vocês, mais de 40 executivos, especialistas, palestrantes, e aos parceiros. Nós tivemos mais de 10 mil inscritos. Eu posso confessar a vocês que fiquei realmente emocionado, porque como fundador da Perinit, sempre desejei impactar as organizações, torná-la mais eficiente e segura. E acreditamos na Perinit que é esse compartilhamento de conhecimento e de informações que permite isso. E principalmente capacitar os profissionais de GRC que proporcionarão a sustentabilidade e a perenidade das organizações. E foi realmente um trabalho muito bonito. Tivemos aí um período longo, uma pandemia, que realmente prejudicou todo o nosso planeta. Mas eu estou mais do que convencido que era o conhecimento e a informação que podemos tornar o mundo melhor. Nós tivemos, no primeiro semestre, o GRC Talk, foi um sucesso. No próximo ano teremos o GRC Talk e o Perinit Week com novidades, para podermos sempre estar buscando a inovação. Então, não acabou, não encerra aqui. Todos nós juntos estamos constantemente buscando inovação. Eu quero também aproveitar a oportunidade para poder agradecer a minha equipe de diretores, especialistas, toda a equipe operacional, que desempenhou com excelente sinfonia essa semana. Muito obrigado e até a próxima. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Jonas Mouric falando. Como o presidente José Alonide comentou, é um prazer aí estar fazendo esse último painel do Perinit Week. Meu nome é Jonas Mouric, sou diretor executivo da empresa. Vamos abordar hoje um assunto bem interessante, um assunto que usualmente a gente encontra aí nas reuniões comerciais. E a ideia de hoje é ajudar o gestor de riscos e controles na defesa aí, de um investimento para a área de riscos e controles, tá? O tópico é qual é o retorno da área de riscos e controles para cada corporação. Antes de começar o assunto, a ideia é, eu vou pedir para cada um dos palestrantes, agradeço a presença dos três, se apresentarem aí rapidamente. Heitor não vai. Ana Cintas, vamos começar com as mulheres, por favor. Vamos lá. Boa tarde a todos. Agradeço o convite da Perinit em nome do Jonas. É um prazer estar aqui com os painelistas, Heitor, Fábio. Agradeço a todos que estão assistindo. Vamos ter aqui, né, uma conversa bem interessante. Eu vou apresentar rapidamente a CEMAIS. Eu sou Ana Cintas, sócia fundadora da CEMAIS. É uma consultoria especializada em auditoria interna, LGPD, ISD, gestão de riscos e compliance. Passo a palavra agora para o Heitor. Obrigado, Ana. Inicialmente, boa tarde a todos. Boa tarde, Jonas, Ana, Fábio, aos que nos assistem. Meu nome é Heitor Abreu, eu sou sócio fundador da Pluvia Soluções em Segurança Digital. Nós trabalhamos com a parte de segurança da informação, que envolve, obviamente, a parte de segurança cibernética e outras. Trabalhamos com planejamento estratégico e gestão de riscos, né? E para a gente é um prazer muito grande estar presente nesse evento, é uma honra. Eu espero que seja uma conversa bastante interessante e a gente possa trocar impressões, né? Que eu acho que vão ser muito importantes para aqueles que estão nos assistindo. Bom, pessoal, seguindo aqui a sequência, né? Boa tarde a todos. Meu nome é Fábio. Jonas, obrigado pelo convite, né? A Perinit também, que é nossa parceira aí para soluções e enfim, tenho visto bastante no mercado aí a atuação da Perinit e é muito bom ver esse crescimento, né? Eu sou antigo, viu, Jonas? Já conheço a Perinit desde a época da Murá, viu?
Você achou que eu não ia lembrar, né? Mas a gente tá ficando mais maduros com o tempo. É um prazer estar aqui com vocês, conhecer, né, e acompanhar a Ana aí também, o Heitor, que são pessoas que já acompanham, né, no LinkedIn, textos, artigos, a gente sempre acompanha esses colegas. E eu hoje lidero a Brasiliano Consultoria, já estou nesse ramo de consultoria há algum tempo, aí mais de 15 anos, e atuando principalmente com auditoria interna, gestão de riscos, controles, SOX, relações governamentais também. Então, a gente transita aí por esses temas e estou muito honrado de participar dessa discussão, né? Gestão de riscos, pessoal, é um tema que eu digo que é talvez o tema premium de GRC, porque quando você aplica essa metodologia, você acaba entendendo aí diversas atividades, diversas funções, entende estratégia, né? O Heitor comentou de planejamento estratégico, você acaba também se conectando, né, com esses temas mais relevantes de qualquer organização. Então, estou muito feliz de estar aqui. Prazer participar, Jonas. Perfeito. Obrigado pelos três, pela apresentação. A ideia, o objetivo é começar, basicamente, o nosso bate-papo hoje, perguntando para vocês qual que é, de fato, o retorno de se investir de diversas maneiras aí, plataformas, recursos humanos, consultoria, na área de riscos e controles. A grande dificuldade que a gente encontra nas reuniões comerciais é basicamente que o gestor normalmente tem uma dificuldade de conseguir ou de evidenciar para alta gestão, para comitês ou para conselhos, os ganhos, né? Que vale a pena investir, aí inerente a valor, tá? Que vale a pena investir, que esse retorno vai vir. Eu queria que vocês abordassem um pouco isso, se você pudesse começar, Fábio, você foi o último agora, pode ser o primeiro. Quais são esses retornos? Como que o gestor consegue tangibilizá-los, se assim eles forem para a sua autogestão? Jonas, obrigado pela pergunta. Eu queria começar dizendo o seguinte, né? Gestão de riscos, ela está intimamente ligada à estratégia da companhia, né? Então, dentro dessas disciplinas de governança, como eu costumo dizer, né, essas diversas disciplinas, auditoria, riscos, controles, segurança da informação, dentre todas essas disciplinas, a gestão de riscos é aquela que talvez a gente consiga mais exemplificar para a alta administração o valor de um pensamento, de uma cultura de riscos dentro da organização. Por quê? Para você mapear, por exemplo, risco estratégico, você precisa conectar essa visão de riscos, né, essa cultura de riscos, à estratégia da companhia, aos objetivos estratégicos da companhia, ou seja, aquilo que está na pauta da alta administração. Enquanto auditores, enquanto controles internos, muitas vezes a gente está olhando ali naquele nível um pouco mais operacional, os processos, e de fato temos situações ali relevantes para reportar, melhorias para se fazer. Mas quando eu paro para olhar para o risco estratégico, aí como ponto de partida, você acaba conectando esses temas que são mais caros para a alta administração, mais relevantes, aquilo que está na pauta, que é discutido constantemente, uma expansão, um novo negócio, um novo produto, alguma situação financeira, por exemplo, algum passo mais ousado da companhia. Isso está na pauta da alta administração e você consegue trazer a sua visão de GRC, de riscos, conectando com esses assuntos. E ao conectar com esses assuntos, você já consegue prender a atenção do executivo. Você consegue dizer para ele o seguinte, olha, por que eu vou escolher no meu plano de auditoria, por exemplo, aquele processo específico? É porque aquele processo está relacionado ao risco estratégico que impacta o nosso objetivo. Aquele item do planejamento estratégico pode ser impactado. Por isso, a gente vai fazer aquele trabalho específico. Ou vou mapear os controles daquele processo. Então, você consegue fazer uma amarração metodológica bastante interessante para mostrar para o executivo. Executivo, essa visão é crítica, é muito importante, eu preciso de recursos, eu preciso de ferramentas, eu preciso de pessoas, eu preciso de um apoio consultivo, muitas vezes, para garantir que aquele tópico do planejamento estratégico está, de alguma forma, sendo monitorado, mitigado, nenhuma situação vai ocorrer sem que a gente esteja sabendo e acompanhando. Então, pode parecer aqui, Jonas, uma visão um pouco mais qualitativa aqui na minha fala, mas é um primeiro fio da meada para a gente começar a conectar aquilo que está na pauta da auto-administração com o nosso trabalho diário ali, enquanto gestores de risco, enquanto profissionais de governança. Acho que é uma primeira provocação que eu faço aqui, eu quero ouvir também a Ana e o Heitor sobre a visão deles. E claro, né, pessoal, quando você conecta esses assuntos
e começa a mostrar para a alta administração que você conseguiu mitigar situações, reforçar processos, antever, né, eventualmente alguma situação que poderia se materializar e impactar significativamente a empresa, você começa a mostrar o valor da área, né? Você começa, de fato, a agregar valor para a organização e ela vai perceber o GRC de forma diferente. A gente está falando de risco aqui, mas todo o restante vem aí nessa esteira, né? Acho que uma primeira fala, eu queria colocar essa percepção. Ana, você quer complementar, por favor? Você está no mudo. Muito bem colocada pelo Fábio, existe uma metodologia, né? Então, acho que o que falta muitas vezes é a cultura também do planejamento estratégico. Por quê? A gente vai nas empresas como consultor e você ou não tem o planejamento estratégico ou tem esse planejamento estratégico, não desce ali até o operacional. Então, acho que assim, é muito interessante você ter o planejamento estratégico, é fundamental, e a partir daí você começa a demonstrar para o executivo qual o impacto que ele pode ter de não atingir os objetivos que ele tem ali desenhado. Então, para isso que serve a gestão de riscos. Não, qual que é o seu objetivo? É esse, tá? E o que te tira o seu sono para não atingir o seu objetivo? E a partir daí você consegue começar a justificar, né? Já vi, gosto muito de dar exemplo. Então, em alguns casos, a área de gestão de riscos começa com uma pessoa, a partir do momento que você consegue ali, não falo ROI, né, porque ali não vai ficar explícito isso na demonstração de resultado, que é um pouco intrínseco, mas a área vai começando a ganhar valor, né, acho que tem que explicar também a questão dos riscos estratégico, tático e operacional, quais os controles que podem ser implantados, e com o tempo você acaba conseguindo eu falo assim, é importante você ter ali um conta corrente da área de gestão de riscos. Aí você fala assim, Ana, como ter um conta corrente da área de gestão de riscos, né? Eu, como já fui gestora, né, já estive dos dois lados da mesa, como consultora e como gestora, então isso é fundamental. Você ter ali esse conta corrente para você demonstrar, né, o qualitativo e o quantitativo também. Então, um exemplo, de repente um risco operacional, pagamento de duplicidade, coisas que você conseguiu minimizar, você vai calculando ali para poder demonstrar para o executivo e com isso você vai valorizando a área. Perfeito. Ô, Heitor, você comentou um pouquinho antes de começar, você tem alguns exemplos porque a questão da gestão de riscos, o resultado nem sempre, ou na maioria das vezes, não é no curto prazo, é médio e longo prazo. Queria que você abordasse um pouco isso. Sim, brasileiro gosta de ter pressa e gosta de ter o retorno no ano fiscal. Vou investir no ano fiscal, eu quero ter o retorno nesse ano, né? Então, como você tem alguns exemplos, queria que você abordasse um pouco isso, porque, assim, gestão de risco é um planejamento de médio e longo prazo. Algumas coisas, e tem aqueles pontos onde, quando você está bem preparado, muitos riscos, eles não se materializam. E isso, que bom, mas isso dificulta você evidenciar para a organização, né? Esse risco intangível que não aconteceu. A gente vê muito isso com os gestores. Queria que você abordasse um pouco disso, por favor, Heitor. Está no mudo. Você está no mudo, Heitor? Pronto. Acho que agora vocês conseguem me ouvir, né? Sim. Eu vou te responder, né, a sua pergunta, mas antes eu vou fazer uma provocação com uma historinha, né? Eu vou falar de um gestor chamado Charles Lindbergh, mas que a maior parte de nós conhece ele como um piloto de avião, né, que atravessou o Atlântico, saindo de Nova York, de Long Island, e pousando em Le Bourget, em Paris, né, e ganhou um prêmio de $25 mil, né, e isso em 1927. Esse prêmio foi colocado em 1919. E eu sempre fico pensando como é que esse piloto / gestor convenceu aos empresários de uma cidade chamada St. Louis a investir nele, né? Então, por que eu pergunto isso? Porque ele, dos que tentaram, e muitos dos que tentaram esse voo vieram a falecer, né? Caíram no meio da tentativa, tinham mais dinheiro, tinham aviões muito melhores, né? E talvez um currículo melhor. E ele teve que convencer, né, a um grupo, que eu diria que é a alta administração, a falar, olha, a gente dá o dinheiro para o teu avião e dá o dinheiro para a sua empreitada.
né? Que eu acho que é um grande problema que nós estávamos conversando há pouco, né? Como a média gerência convence a alta administração de que aquele risco ele pode ser corrido e ele vai trazer um retorno para as pessoas que investirem, né? Então, ele fez isso, chegou, conseguiu, né, o seu intento. Agora, qual foi primeiro? Qual foram, melhor dizendo, os argumentos do Lindenberg, né, para conseguir isso aí? Eu diria, né, pela leitura que eu fiz da vida dele, né, que ele deve ter argumentado o seguinte: meu avião tem uma excelente manutenção, né? Para compensar essa pouca experiência de voo que eu tenho no mar, eu sou uma pessoa extremamente disciplinada. Ele era conhecido pela disciplina de voo dele, né? E tudo isso a gente está mitigando o risco e está convencendo a alta administração: ó, esse cara aí tem algo a oferecer. Ele foi piloto do Correio Aéreo de Minnesota. Então, ele tinha passado por experiências de nevasca, de tempestade, de voar à noite, etc., o que conferia a ele uma qualidade que talvez os outros não tivessem, né? Como ele tinha pouco recurso, o avião dele é o menor de todos os que tentaram, um dos menores, né? Isso acaba ajudando, porque a manutenção de aviões pequenos era muito mais simples e a possibilidade de pane é menor, né? De uma forma geral, é claro, né? E ele foi convencendo dessa forma. Vejam que, em hora nenhuma, eu acredito, né? Eu estou fazendo aqui uma ilação, que o Lindbergh chegou e falou termos muito técnicos para aquele pessoal, até porque eles não conheciam. Então, ele foi, eu diria, sagaz em pegar coisas que faziam sentido para a alta administração, que ia entregar o dinheiro para ele, né, para fazer o investimento na empreitada dele. Agora, qual o retorno desse investimento? Né? Talvez alguns estejam perguntando, né? O retorno foi imenso, né? Primeiro, para ele. Ele se tornou, para quem não sabe, consultor da Pan American e da TWA, e também consultor do chefe de pessoal da Força Aérea Americana. Ele, depois que terminou a viagem, ele fez outras viagens no interior dos Estados Unidos e acabou divulgando a aviação nacional americana, o que propiciou a construção de aviões americanos. Tanto é que nós vivemos um boom muito grande de décadas, onde os melhores aviões comerciais eram construídos pelos Estados Unidos da América, né? Olha quanto retorno a gente está vendo, talvez não no curto prazo, no dia que ele pousou em Paris, mas logo depois as coisas começaram a falar: olha, foi um avião americano que conseguiu fazer isso. Então, os engenheiros aeronáuticos americanos devem ser bons, vamos confiar neles. Isso fez empresas americanas crescerem, né? Ele estabeleceu novas rotas comerciais, porque ele abriu rotas comerciais quando ele começou a fazer essas viagens, né? E, por último, aqui, para não me alongar muito, que eu me lembre, ele estimulou a construção de aeroportos. Olha o retorno. Quando você constrói um aeroporto, você precisa de engenharia para construir, você precisa de negócios no entorno para fazer manutenção dos aviões que lá pousam, você precisa de pequenos negócios no sentido de vender desde um café a uma água até necessidades que as pessoas que usam os aeroportos têm. E a gente tem esse mundo que a gente vive, né, hoje em dia. Então, eu vejo o seguinte: o pessoal que trabalha na média gerência, quando for conversar com a alta gerência, eu vou te dizer, claro, que é o mesmo problema que a gente sofre na segurança da informação, é ter um equilíbrio entre a linguagem técnica e a linguagem que interessa à alta administração, para que ela veja valor naquilo que está sendo proposto para ela. Se ela não enxergar valor, seja um valor tangível, e vamos ser direto, lucro, e valores intangíveis, como alguns desses que eu falei, né, você não consegue convencer. Então, a minha primeira abordagem é essa, né? O pessoal da média gerência tem que ter essa capacidade de se despir, às vezes, um pouco daquela terminologia técnica de ameaça, vulnerabilidade, probabilidade, etc., e mostrar: olha, o que a gente está oferecendo para vocês é um investimento que vai propiciar a empresa crescer com segurança, vai propiciar a resiliência do negócio, vai propiciar que o negócio possa se ampliar para outras áreas de interesse dentro do planejamento estratégico da empresa. Então, eu queria começar minha fala assim, tá bom? Perfeito. Não sei se atendi aí a sua pergunta. Atendeu, e você até começou a separar. Está chegando algumas perguntas, pessoal, eu já vou colocar na esteira aqui, tá? Uhum. Os retornos em intangível e tangível. Perfeito. Tangível, provavelmente, a gente vai tentar tangibilizar monetariamente, e aí entra num desafio que o pessoal tem muita dificuldade. O intangível, normalmente, quando a gente conversa com os clientes, após alguma fase de fechamento, a gente conversa com os clientes,
e a grande maioria, vou usar o termo que o gestor da BR Consórcios utilizou, há uma redução do constrangimento comunicacional. Ou seja, eu como gestor, ou minha equipe de riscos, ela fica menos constrangida em cobrar as demais áreas da empresa, né? Esse é um dos principais retornos intangíveis, porque é difícil você tangibilizar isso, né? Eu queria, Ana, se você conseguisse, se você tem outros exemplos fora isso do constrangimento comunicacional, acredito que devem ter vários outros, porque existe um retorno para o time também, né? Uma coisa é você buscar um investimento, aprovação da alta gestão, mas você também tem que justificar isso para o teu time, para a empresa, para eles abraçarem o projeto, seja ele consultivo, seja ele da tecnologia, né? Tem que se abordasse mais um pouquinho dos retornos intangíveis também, por favor. Os retornos para intangíveis são muitos, né? E até sempre comento, né? Mas tá mais fácil hoje você buscar orçamento pós-pandemia, né? Depois de tudo aquilo que nós vimos, né? Porque quando o risco se materializa, todo mundo, né, vai atrás e tudo mais. Agora, a gente consegue, assim, colocar exemplos, né, para alta administração, para poder exemplificar, como mencionado até pelo Heitor, para conseguir esses recursos, né? E o que a gente vê também hoje, que acho que é interessante falar, fugindo um pouquinho, né, da questão, antigamente a gente tinha uma área de auditoria interna muito grande e poucas pessoas na área de gestão de riscos. Isso tem mudado com o tempo, porque a auditoria interna ela vai ali apontar, e atualmente não, você tem mais pessoas na área de gestão de riscos, aquela empresa que está mais madura, do que pessoas na auditoria interna. Então, isso também justifica a importância da área de gestão de riscos, que é fazer o preventivo, ter o controle, né? Fábio. Eu queria comentar, a Ana fez um comentário importante aí sobre estrutura da equipe, né? Ainda hoje a gente se depara muito no mercado com empresas que têm ali, que começa, por exemplo, a tratar o GRC pelo compliance, que é uma questão obrigatória, né? Você tem uma regulação ali, você cumprida pela própria LGPD, que agora ensejou aí muito investimento em treinamento, em estrutura, ferramenta, segurança da informação também, né? O Heitor pode comentar depois. Isso teve um boom, né? E é um outro braço aí da nossa atuação. Então, você vê no mercado muita gente atuando, né? Como a Ana comentou, muitas equipes grandes em auditoria. Quando a empresa não tem nada, ela costuma começar por aquilo que é obrigatório, então é natural, né, que eu faça um investimento para atender aquela legislação, mas metodologicamente, né, o melhor dos mundos, o melhor caminho, na minha visão, né, técnica, seria sempre começar pela abordagem de riscos. Porque quando você entende o risco, né, a exposição ao risco que a companhia tem, estratégico, operacional, você consegue desdobrar isso e até definir as ações posteriores para a auditoria interna atuar, para controles internos, para segurança. Você acaba usando, tem um slide que eu gosto de usar bastante, que posiciona a gestão de riscos no início de tudo, né, ali embaixo desse gráfico que eu uso, e dela você vai derivando as demais funções de governança. E é uma forma, porque metodologicamente faz sentido, porque quando a gente fala em auditoria baseada em risco, quando a gente fala em riscos tecnológicos, quando a gente pega todos os frameworks disponíveis, COSO, as ISOs e etc., você tem muito esse viés de proteger valor, né? Criar valor, proteger valor. Isso aparece no COSO RM, aparece na ISO. E para dar, né, esse tom, para você demonstrar essa criação de valor, ou essa proteção de valor, nada melhor do que entender o seu cenário de riscos. Então, eu vi até um comentário aqui, o Matheus está assistindo a gente aí, obrigado pela companhia, Matheus. Tem 217 pessoas assistindo a gente aqui, pessoal. Olha que honra. Muita gente conhecida aí no meio. É difícil tangibilizar, muitas vezes, o trabalho do auditor, o trabalho do gestor de risco, o trabalho do compliance, porque a gente, quer queira, quer não, a gente inicia, muitas vezes, nossa atuação num viés de proteção, justamente, né? Em vetar determinada perda, diminuir, identificar um desvio. Então, a gente tem essa cabeça, parte inerente a nós, essa visão de proteção do negócio. Eu acho, assim, Jonas e colegas aqui, eu queria até ouvir também depois mais um pouquinho. Tangibilizar é uma coisa difícil, mas, até metodologicamente, uma vez que você conheceu os seus riscos,
conheceu ali as suas principais áreas de exposição. Também um exemplo, a auditoria externa faz muito isso, né? Ela calcula a materialidade para saber quais são as contas de maior risco, e aí dessas contas ela vai para o processo, para fazer, né, para obter aquele conforto sobre aquele processo que vai impactar eventualmente a demonstração financeira. Esse é um caminho interessante para a gente começar a amarrar por relevância de temas, né? Agora, tangibilizar de fato, só mesmo quando você evolui na metodologia e começa a quantificar riscos, parte para calcular apetite, tolerância a riscos. Então, você começa, depois dessa primeira fase inicial, um pouco mais qualitativa, você consegue partir para essa visão quantitativa, né, quantificável. Poxa, esse risco é crítico, está naquela área tal, envolve um processo que movimenta X milhões ou N, qualquer volumetria que você quiser usar, mas você consegue a desdobrar um pouco mais esse risco da visão qualitativa, vinculado aos objetivos, e trazer para uma visão mais prática, mais material, né, mais numérica, talvez, avançando nas etapas da metodologia. Mas, né, com essa dificuldade de obter, às vezes, apoio, patrocínio, recursos, muitas empresas elas param ali naquela visão inicial, né, pessoal? Ela para ali na fase inicial. Poxa, eu sei quais são os meus riscos, eu tenho aqui minha matriz, está no gráfico de calor, beleza, vamos fazer outra coisa. E acaba não avançando na metodologia. Fábio, eu ia comentar isso, que o Rodrigo vai lançar uma enquete agora, para a gente entender um pouquinho do nosso público. E vou colocar aqui a pergunta do Thiago Labriuc, que é: o que vocês pensam sobre a área de riscos estar dentro da esteira de produtos, trazendo o custo de oportunidade em tratar do business de forma mais preventiva? Isso no caso de empresas mais de pequeno e médio porte, foi o que ele colocou. O que você acha dessa visão, Heitor, de deixar essa área de riscos na esteira de produto? Essas empresas de médio e pequeno porte, onde normalmente a empresa está na fase de tração e o produto acaba sendo aí o core da empresa, né? Obrigado aí pela pergunta, né? Quem é que fez a pergunta para eu agradecer o nome? Thiago Labriuc. Thiago, obrigado aí pela pergunta, né? A minha opinião, Thiago, sobre isso é que é normal numa empresa de pequeno e médio porte a gente colocar a área de risco nessa posição, né? Todavia, a gente tem que tomar um cuidado muito grande com quem está na área de risco, né? Independentemente de onde ela se coloca, né? Então, assim, muitas vezes me perguntam qual o perfil do gestor de risco, independentemente de onde ele se encontra, né? Então, eu coloco algumas considerações aqui, né? O primeiro perfil que eu acho é que a área de gestão de risco ela tem que ser multidisciplinar, ainda mais quando ela está na esteira de produção, porque esse pessoal está muito ligado ao core business do negócio, ele está sendo alavancado, etc., e a gente, às vezes, pode ficar um pouquinho cego em relação a isso, né? Então, é bom que você tenha pessoas não só da parte de operação, mas também tenha pessoas do marketing, tenha pessoas que verifiquem a parte jurídica, verifiquem a parte de normas, etc. Esse é um ponto que eu acho importante na hora que você coloca junto da esteira de produção, porque a contaminação de pensamento é natural, a gente tem que admitir isso, né? O segundo ponto é que esse pessoal tem que ter prudência. Eu sempre falo que o bom gestor de risco, apesar dele ter que ter aquele apetite de risco, ele tem que ter um equilíbrio de prudência naquilo que ele está fazendo, né? Porque se ele, como eu brinco, se apaixonar pelo negócio e perder a razão, ele pode botar tudo a perder, né? Humildade em ouvir as pessoas que estão ali, eu acho fundamental. E agora, já saindo um pouquinho disso, indo para uma empresa maior, né, fruto aí da minha experiência, as equipes de gestão de risco, elas devem procurar, na minha modesta opinião, equilibrar pessoas jovens com sêniores, né? Porque aí você tem um debate muito interessante de pessoas jovens que naturalmente têm mais apetite a risco, estão mais por dentro das novas tecnologias, isso é natural, com pessoas que já passaram por situações bastante impactantes de risco, têm uma opinião não só técnica, mas de vivência. E esse conjunto todo que eu falei, ele pode contribuir bastante. Estar na esteira de produção, eu não vejo nenhum problema, ainda mais como você falou, né? Nas empresas que estão começando, né? Ou estão, vamos dizer, no meio do caminho.
mas alguns cuidados eu acho que devem ser tomados, porque é exatamente aí que ocorre o problema, né? É um risco não verificado, é uma paixão por uma tecnologia, enfim, coisas desse tipo. Não sei se ajudei aí ao Tiago a esclarecer um pouquinho. Rodrigo, você quer colocar o resultado da enquete? Só para a gente entender aqui mais ou menos o perfil do público. Pelo resultado, você pode ver que quase 40% aqui do público tem até 2 pessoas no time de auditoria, no time de riscos e controles, né? Mais 35% de 3 a 5, ou seja, não são normalmente times pequenos, né? Aonde, aí entrando com times pequenos, é onde que eu falo que a tecnologia acaba dando mais celeridade. E um ponto que eu acho que é muito comum quando a gente fala com os clientes na parte comercial, é um trabalho muito... O pessoal gere riscos para esse tipo de parte da empresa. Se a empresa tem um tamanho de 1 a 10, mas a área de riscos só tem um escopo de até 5. Aí eu sempre falo que a tecnologia pode ajudar muito nessa parte de aumentar o escopo de atuação e dar escala para a empresa quando ela assim tem maturidade, né? Aí chegou uma pergunta aqui do Heitor, deixa só, o Rodrigo acabou de me passar. Rodrigo, você quer colocar outra enquete para saber se o público utiliza aí a solução? Vou pegar uma perguntinha aqui do James. O James perguntou se para implantar essa cultura de ROI, o ideal é ter um dashboard interativo. E acredito que quando ele fez essa pergunta, é muito mais, acho que para tangibilizar aí para a alta gestão. Ana, você quer começar respondendo essa pergunta do James? Sim, eu acho que é interessante você ter um painel dos riscos da empresa, como que eles estão sendo controlados, né? Com certeza é fundamental para a área de gestão de riscos, porque o gestor ele não vai ficar olhando ali a matriz de risco, né? Aquilo no detalhe, mas o dashboard é muito importante, sim. Jonas, eu posso complementar isso aí? Quer complementar, uma visão, né? Concordo com a visão da Ana, né? Eu só faço uma ressalva. Para cada nível, né? Seja estratégico, tático, operacional, o dashboard deve ser diferente, porque senão você complica, né, a vida, por exemplo, do pessoal da alta administração com um excesso de informações, né? Então, eu conheço, inclusive, o sistema de vocês, aí da Perinit, né? Ele faz esse tipo de filtragem, é muito interessante, porque chega para o gestor, vamos dizer assim, gestor não, para quem está na governança, na alta administração, no conselho de administração, no C-Level, aquilo que realmente importa para ele em termos de risco, né? O tático vai ter aquilo que realmente importa para ele, o operacional, obviamente, também são coisas distintas, né? E caso o executivo do nível estratégico queira dados no nível tático operacional, ele pode simplesmente modificar o filtro e trazer isso para ele dar uma olhadinha e questionar. Mas, sem dúvida nenhuma, né, eu até brinco, né? Eu acho muito difícil hoje alguém gerir risco no papel ou, às vezes, só no Excel. Hoje a gente precisa de sistemas, né, muito bem preparados para que a gente possa gerir em tempo real, já que a gente vive num mundo de crescimento exponencial, né? Eu sempre falo, o que é um risco crítico hoje, eu posso acordar amanhã e ele nem existir. E aquele risco lá do heatmap, que é verdinho, que ninguém dava bola para ele, pode se transformar em algo de altíssima criticidade que a gente precisa intervir imediatamente na empresa. Então, o dashboard, eu acho que serve para isso, né? Desde que, me permita, né, encerrar, haja um bom monitoramento, porque se não houver um bom monitoramento, não adianta nada, aquilo ali vai se perdendo e a gente perde o timing das decisões. Perfeito. Diga lá. Desculpa, Jonas. Eu ia comentar que meu primeiro contato com a Perinit foi justamente atendendo um cliente comum, onde havia uma demanda da alta administração por uma customização dessa visão gráfica dos riscos, muito grande. Uma empresa em São Paulo, depois comento em off para o Jonas, mas ali havia uma demanda muito grande. O conselho se reunia e fazia críticas muito grandes à forma como eram apresentados os riscos. E aí, junto com a Perinit, isso foi sendo desenvolvido, customizado, até chegar numa visão onde ele poderia acessar até pelo celular e consultar a sua visão de riscos ali, fazer simulações,
Então, isso vai depender muito, né? Voltando aí na pergunta, o último comentário aí para a pergunta do James, que está participando lá de Portugal, inclusive, hein? É convidado internacional. É que essa visão aí gráfica, essa visão num dashboard, seja no Power BI ou qualquer outra ferramenta, ou no Perinity, tudo isso tem que atender essa visão que a alta administração quer ver, né? De que forma eu traduzo aquele material para que quem vai tomar a decisão justamente consiga entender, valorizar, interagir com aquele material de forma fluida, né? De forma bem prática, e que isso entre no dia a dia sem maiores problemas, né? Perfeito. Eu vou receber uma pergunta aqui da Luciana, uma pergunta interessante. Então, se você puder começar respondendo, quais seriam as informações mais adequadas sobre riscos para os 3 níveis, estratégico, tático e operacional? Acredito que muito mais para fim de convencimento. Quais informações utilizar para cada nível desse? Complexo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um exemplo numérico, né? Porque a gente gosta de número, né? Então, eu vou Sim. dar um exemplo numérico, como eu convenceria a alta administração, por exemplo, a aplicar dinheiro num sistema que gerenciasse melhor os riscos de spam, né? Então, é um exemplo clássico, o pessoal da segurança da informação conhece, né? Via de regra, cada spam que chega numa empresa custa 1 centavo. 1 centavo não é nada, né? Só que, se a gente olhar o tamanho de uma empresa, algumas empresas recebem de 1 a 2 milhões de spam ano, né? Se a gente parar para pensar assim, ora, eu perco tempo, primeiro, identificando o spam e depois eliminando o spam, isso tem um custo, que é 1 centavo. Aí eu viro e falo, olha, são 1 milhão de spams, isso custa 10 mil reais à empresa, né, por ano. E eu tô ali na alta administração, tá? Estou botando minha cara a tapa. Estou tentando convencê-los que a gente precisa comprar um sistema para evitar isso. E alguém pode falar assim, qual é o custo do sistema? Eu vou chutar 50, 100 mil reais. Aí ela fala, pô, não tem sentido eu aplicar 100 mil reais para mitigar um risco de 10 mil reais. A priori está certo, só que tem um detalhe. Se um desses spams não foi eliminado e for um ransomware, ele vai entrar no meu sistema, vai criptografar todos os dados do meu negócio, e o meu negócio para. E ele vai pedir, muitas vezes, um resgate de 5 milhões de reais, se ele for bonzinho. Então, essa capacidade que o pessoal da média gerência, na minha opinião, tem que ter para convencer o pessoal do nível estratégico. No nível tático, que é o negócio em si, né? E aí a gente está falando do CEO para baixo, né? Dos diretores, né? Luciana, eu trataria muito no que diz respeito a processos, macroprocessos, né? Como é que a gente diminui o risco de um processo estar errado? Muitas vezes as pessoas dizem que o pior inimigo, né, da segurança e do risco é o ser humano. Depende. Às vezes o processo foi mal feito, às vezes o processo está ultrapassado, né? E aí a culpa não é humana, é simplesmente porque não houve, né, uma atualização de processos do negócio. Tá? Então, por exemplo, uma mudança de um centro de distribuição logística, estamos falando no nível tático, ela tem que ser verificada quais são os riscos disso, né? Quantas rodovias alternativas eu tenho caso uma se feche por uma questão de greve ou por uma questão de uma calamidade. E no nível operacional, a gente tem que visar muito, né, na minha opinião, o colaborador. Não que não se vise isso nos outros níveis, mas a gente tem que dar uma olhada nos riscos de trabalho, nos riscos de jornada, nos riscos para os outros ativos, né? Evidentemente, o principal ativo nosso é o recurso humano, mas existem outros ativos que a gente tem que tomar cuidado. Então, para cada nível, a gente tem que analisar o risco de uma forma diferente. Mas eu insisto, a gente tem que ter capacidade de juntar todo esse pacote e levar para a alta administração de uma forma palatável, que vale a pena investir, por exemplo, em sistemas de gerenciamento de risco, que vão redundar em algo muito positivo no médio e no longo prazo. Perfeito. Rodrigo, se você quiser colocar o resultado da enquete, e aproveitando, fazendo um link com o que o Heitor comentou, antes de fazer esse link, você vê que quase 47% do público
não possuem aí soluções para a automatização do trabalho de riscos e controles. Então, espero aí, junto com o Fábio, Heitor e Ana, estar auxiliando esses gestores a pleitear aí, investimento na sua área. Eu tive uma conversa faz um tempo com o gestor da Ederred, Marcelo Michelas, justamente perguntando para ele como que ele defende, né, o ROI, como ele defende orçamento, defende, enfim, a área de gestão de riscos. E ele comentou, de fato, isso que o Heitor comentou na parte estratégica, que existem muitos riscos que não acontecem, porque o time está bem preparado, em todos os aspectos, tá? Metodologicamente, o time está unido, com o sistema. Então, um time bem preparado, seja metodologicamente, seja com as soluções ideais, ele faz com que a empresa, faz com que diversos riscos, de fato, acabam não se concretizando. Então, é isso que, estrategicamente, que é a questão do Rensor, que o Heitor comentou, que acho que é o fundamental, né? É aquele diferencial, porque se acontecer, e o brasileiro tem aquela sensação, o brasileiro sempre, ele aprende bastante quando acontece com seus pares de mercado, quando ele vê uma empresa brasileira que sofreu algum problema com risco tal, com risco A, com risco B, ele passa, sempre fala que o brasileiro é muito reativo, né? Está tendo uma mudança de cultura, onde a gente está começando agora a gerenciar preventivamente. Então, eu queria que você, Fábio, como você, nas suas ações no mercado aí, você também tem uma consultoria de riscos aí bem presente, como que você enfrenta esse desafio? Porque assim, se o risco de controle nem é parte da cultura, vou dizer que é quase uma briga perdida. Se está na cultura, acho que você consegue, aí você consegue trabalhar, certo? É um desafio mesmo, Jonas, e tem até estava lendo aqui uma das perguntas do Thiago Labril, onde ele fala sobre justamente o preparo dos profissionais de GRC no mercado, né? Poxa, se eu não tenho uma cultura, se eu não tenho profissionais bem preparados, como é que eu vou fazer a empresa se engajar com essas metodologias e adotar isso de fato, né? É um desafio, viu, Jonas? Eu não vou mentir, não. Acho que o Heitor e a Ana podem comentar também depois de mim, mas a gente vê hoje muitas pessoas que eventualmente caíram ali dentro na área, né? Não foram designadas, né? Herdaram a área de alguém, uma área de auditoria, uma área de riscos, enfim, uma segurança da informação, e acabam tendo que fazer ali quase um treinamento on the job, né? Poxa, estou aqui na área, estou gestor de riscos. Agora eu preciso correr atrás e entender o que é. E a gente, enquanto consultor, acaba né, atuando como facilitador desse processo, indicando metodologias, envolvendo essas pessoas ao longo da execução do projeto para que elas acompanhem, entendam cada uma das fases, para que esse conhecimento se dissemine de fato, depois continue na organização. O que eu vou dizer aqui, até eu ia guardar essa fala para o final, mas vou dizer aqui já nesse momento, já que você perguntou, é o seguinte: cada profissional de governança, independente de qual disciplina ele esteja atuando, ele deveria estudar as metodologias de gestão de riscos. Então, pode começar aí pelo COSO RN, pega isso, a gente tem 1000, começa a dar uma lida, estuda, entende, leia os formulários de referência de empresas abertas, onde nós temos ali riscos obrigatoriamente reportados. Aqui no Brasil, fora do Brasil também tem exemplos. Então, para quê? Para que essa linguagem, esse tipo de visão comece a entrar no DNA das pessoas e ele consiga traduzir isso para a administração no dia a dia, independente do nível da gerência ou do nível da empresa, você comece a trazer esses tópicos e essa visão para dentro de casa. Então, é um desafio para nós, enquanto consultores, transitar muitas vezes numa empresa que não tem essa visão, essa cultura, esse entendimento do que é e por que é importante ter essa visão de riscos. E para os profissionais que estão ali, né, tocando o dia a dia das empresas, também é desafiador, porque eles vão lidar muitas vezes com uma situação de falta de patrocínio, falta de orçamento, faz porque é obrigatório só. Então, enquanto profissionais, eu faço essa provocação e me desafio constantemente também. Eu preciso, no meu discurso, na minha fala, na minha experiência, na forma como eu conduzo as atividades da área, tentar demonstrar esse valor. E você demonstra esse valor à medida que você se prepara, traz insights, faz provocações para os gestores, convence, né, essa habilidade de convencimento de cada gestor, fulano,
você precisa olhar para esse ponto, porque esse ponto vai impactar em X, vai trazer tal risco, a administração está olhando, o conselho vai cobrar, o mercado está olhando para isso e a gente ainda não. Então, o profissional de governança acaba sendo um agente de mudança, né? Ele traz essa provocação para dentro da empresa e ajuda a acelerar essa mudança, né? Eu acho que é mais ou menos por aí, Jonas. Eu queria ouvir a opinião dos colegas também, porque eu sei que é um desafio a gente se depara aí com N cenários, né, no dia a dia, enquanto consultor. Ana, você quer abordar, Ana? E eu ia pedir, Ana, para você complementar com a pergunta do Rafael, foge um pouquinho, mas já aproveitar a fala da Ana, que ele perguntou como mensurar quais os melhores testes de auditoria a serem aplicados aos riscos para melhorar o embasamento da opinião da auditoria interna. Vamos lá, vou começar de trás para frente, respondendo a pergunta do Rafael, né? Hoje, como a gente é de conhecimento, a auditoria ela é feita baseada em risco, né? É interessante a pergunta dele, porque a gente vê alguns departamentos de auditoria que realmente, assim, tem dificuldade de fazer a valorização do trabalho, que é um pouco o que nós estamos tratando aqui, né? Então, depende muito do seu risco para você fazer o seu teste, mas em cada processo a gente tem aqueles riscos que são chaves. Então, você sempre tem que pensar o risco, né? Se existe controle-chave ou não. E alguns pontos também importantes. Às vezes você vê um trabalho de auditoria interna bem feito, mas a pessoa não olhou, por exemplo, o controle de acesso ou a parte, de repente, de lançamento manual. Então, tem alguns pontos fundamentais que, independente do processo, você tem que olhar. Então, quem consegue... Às vezes, tá tudo bem, né? Tem política, tem tudo, só que você vai ver o controle de acessos dentro do sistema e está aberto, né? Então, não adianta também você ter tudo muito bem documentado e você ter o seu sistema aberto. Ou um exemplo, folha de pagamento, acesso a lançamento manual, né? Então, às vezes, você pega pagamento em duplicidade. Então, tem que ter muita atenção quando você faz auditoria para você ver se você está respaldando e a forma também de você elaborar o relatório, que foi um pouco que nós comentamos aqui, né? Como que você comunica isso para a alta administração? Então, sempre fazer um sumário executivo, né, com os principais pontos e um relatório, né? Respondendo à pergunta do Rafael. E você fez uma pergunta também, Jonas, interessante, né? Que é se a empresa ela já está bem gerida, então muitos riscos não vão se materializar, né? Um pouquinho antes. O que acontece, né? Às vezes os riscos estão bem geridos, mas o processo é crítico. Então, a gestão de riscos ela é contínua dentro da instituição, né? Tem uma empresa que ela já tem uma boa maturidade aqui de gestão de riscos e é bem interessante. A metodologia deles para novos projetos ou até para orçamento é através da gestão de risco. Então, para tudo, eles têm que apresentar uma matriz de riscos antes de fazer uma solicitação. Então, preciso fazer um investimento. O que eles fazem? Apresentam uma matriz de risco. É bem interessante. Essa empresa tinha uma área de auditoria interna de 15 pessoas ali durante uns 3, 4 anos, e não tinha área de gestão de riscos. Hoje tem 16 pessoas na área de gestão de riscos e 5 pessoas na área de auditoria interna, né? Então, é muito interessante. É claro que isso também depende muito do tempo que você tem ali a área implantada, da maturidade. Então, alguns exemplos. Você responde tudo? Tem mais alguma pergunta? A gente recebeu uma pergunta agora do Alessandro, vai mudar um pouquinho de assunto, mas vamos aproveitar. Aonde termina o trabalho de riscos e começa o trabalho de auditoria, né? Qual é a linha que separa as atividades? Aí vai mais para um assunto mais metodológico, né? Mas se alguém conseguir abordar bem rapidamente, só para dar uma luz para o Alessandro, por favor. Eu vou abordar rapidamente, depois eu vou pedir para o Heitor, para o Fábio complementar. Quando a gente fala, né, da auditoria interna e gestão de riscos, a gente tem ali as 3 linhas. Então, a gente sabe que a responsabilidade dos controles no dia a dia é do gestor. A segunda linha é gestão de riscos, área da qualidade, que vai apoiar, né, a metodologia junto a esses gestores. Então, assim, gestão de riscos nunca vai fazer nenhum tipo de execução. E, às vezes, confunde-se muito isso no dia a dia. Né? Quem é responsável pela área de gestão de riscos? Não é a área de gestão de riscos, é o gestor que está na ponta. Ele que é responsável ali pelo risco, né? Então, assim, acho que um legado que deixa a área de gestão de riscos é você ter essa cultura. O gestor tem que conhecer quais são os riscos do processo.
E a auditoria interna, ela entra como a terceira linha, né? A auditoria interna, ela vai auditar os controles para saber se os controles realmente são eficientes. Então, é bem segregado esses papéis, né? Acho que é bem interessante consultar o site do IAA, tem essa metodologia, né? Essa diretriz das 3 linhas, e lá está bem exemplificado, né? Primeira linha, segunda e terceira. Tá? Heitor, Fábio, quer complementar? Eu ia dizer o seguinte, você falou muito bem, Ana. Eu ia dizer o seguinte, que a segunda linha, né, riscos, compliance e outros, segurança da informação, são áreas que definem os padrões pelos quais o negócio vai ser operado. Então, essa é a diferença básica aí entre auditoria interna e gestão de riscos, né? Gestão de riscos, compliance, eles vão definir esses padrões e vão atuar como facilitadores, né, metodológicos, acompanhando os gestores, trazendo esses apontamentos, fazendo essas compilações, essas visões de risco, mas o dono do risco e quem é que tem que garantir que a área opere de acordo com os regulamentos, com as leis, etc., é o gestor responsável pelo processo. Então, acho que essa diferença básica, a Ana comentou muito bem. Quem quiser se aprofundar no assunto é só ler também o material do IA sobre o modelo das 3 linhas, né, que é bem disseminado, acho que todo mundo conhece, mas vale a pena dar uma lida, né, e se inteirar ali um pouquinho sobre o papel de cada uma das frentes aí para proteção da empresa. Pessoal, a gente recebeu uma pergunta do Luiz, que como envolve remuneração variável dos gestores, eu vou abordar aqui, porque eu acho que é interessante, né? Estabelecer KPIs, né, com remunerações variáveis aos gestores, não contribuiria mais para a conscientização e implantação das iniciativas de GRC? Assim, como a gente começa a colocar remuneração variável, eu sei que isso pode interferir positivamente ou negativamente. Eu queria a opinião dos 3 aí sobre essa pergunta do Luiz, por favor. Pode começar aí. Fábio, pode... A gente vê no mercado, pessoal, algumas empresas já começando a fazer essa vinculação, né, das metas dos gestores, incluindo também, por exemplo, o atendimento dos pontos de auditoria interna, questões de conformidade, questões de riscos. Em algumas empresas um pouco mais maduras, você acaba já vendo esse tipo de atuação. Mas eu acho que ainda é muito pouco, muito incipiente no mercado, até porque a gente ainda precisa convencer, por incrível que pareça, num nível um pouco mais alto, conselheiros, diretoria, de que esse tipo de assunto é crítico e tem que ser tratado como um item aí que pode impactar a sua remuneração variável. Então, tem um caminho de amadurecimento ainda no mercado, mas sim, já acontece, é positivo e acaba trazendo para dentro do dia a dia do gestor, além de dar conta da minha área, daquele meu processo fim, né, aquela atividade fim que eu preciso executar, eu preciso sim pensar no viés de risco, eu preciso atender a auditoria com tempestividade, então acaba sendo um grande motivador, sim, para fazer isso pegar, né, isso entrar na cultura da empresa, meio que a forceps, né, na marra. Gostaria de comentar, Heitor, Ana? Eu concordo, né, com o Fábio a respeito da renda variável em relação ao KPI, mas, como o próprio Fábio falou, né, tudo depende muito da maturidade da empresa. E o que eu tenho visto é que a maturidade para a gestão de risco, ela ainda, de uma forma geral, né, eu estou sendo bem generalista aqui, ela não atingiu aquele nível que a gente precisa para passar para esse novo nível, né, de pegar e, olha, vamos valorizar os KPIs. Até porque, esse é o lado positivo, né? E o que pode ocorrer, né? Eu já vi ocorrer. Você chegar no nível estratégico e ter uma quantidade tão grande de KPI que dificulta a alta administração tomar uma decisão. Você acaba confundindo ela. E eu me perguntava por que isso acontece. Talvez porque a gente não tem ainda uma cultura, né, de auditoria, de controle, de gestão de risco ainda bem arraigada para as pessoas entenderem, né, o que interessa a área estratégica, que é a sobrevivência da empresa, o que interessa a área tática, que é a sobrevivência do negócio, e o que interessa a área operacional, né? Então, assim, é bom, mas eu acho que é um caminho ainda a ser perseguido. Eu concordo, né, com o Fábio e com o Heitor.
E eu já vi exemplos em algumas empresas que colocaram KPI, às vezes até para plano de ação, de auditoria, gestão de riscos. Só que o que é importante? Você lembrar que você também tem que ter uma estrutura para controlar esses KPIs, né? Porque senão você acaba trazendo um grande problema para a empresa. As áreas acabam falando o que fez e quando você vai auditar isso, falta totalmente evidência. Ou às vezes não tem segregação de função também, né? Quem apresenta, às vezes, a pessoa que ajudou ali na elaboração do próprio KPI. Então, você tem que ter uma maturidade da área e você também tem que ter uma estrutura ali para a elaboração dos KPIs e acompanhamento dos KPIs, né? Senão você acaba trazendo, acho que, mais um problema do que uma solução. Bacana. Ô, Jonas, tem uma... Desculpa cortar você. Tem uma outra pergunta que eu vi aqui no nosso Q&A, né, que fica aparecendo. Esse Q&A aparece para todo mundo ou só para nós aqui, panelistas, Jonas? Eu acho que só para a gente. Tá. Tem uma pergunta aqui que eu achei interessante pescar aqui um item, que é o seguinte, até como exemplo, né, o Thiago Labriu, que novamente, né, eu sei que o Thiago é um grande pensador de como fazer a cultura de GRC, de riscos, pegar na veia aí dentro das empresas, né? Já tive contato com ele, é um profissional inteligentíssimo. E ele fez uma provocação aqui com relação a como calcular o ROI, né? Ele até citou... Era a minha pergunta. Era a minha então, pergunta, tá? Então pode fazer. Tá. Continua o raciocínio. Ele comentou o seguinte aqui, ó, que o cálculo do ROI para a gestão de riscos de fraude considera a perda evitada dividido pela perda real mais o custo da área mais ferramentas, né? Ou seja, o que eu consegui evitar enquanto perda versus o custo que eu tenho na área, né? Enfim, tentar trazer uma métrica aí matemática, né? Porém, usando esse exemplo aqui do Thiago, né? O que eu costumo fazer, tá? Nos meus clientes, já fiz também quando eu fui head de governança numa empresa, tá? Eu chegava no final do ano e montava um relatório, uma apresentação com todos os desvios, as correções em processo, tudo aquilo que era possível quantificar monetariamente, né, com números. Olha que a atuação da área conseguiu prevenir ou impedir de perdas nesse ano que passou. Para tentar sensibilizar e dizer o seguinte, olha, se eu trago para você, né, se eu evitei perdas, sei lá, de 2 milhões de reais, eu poderia ter, né, um orçamento um pouco mais agressivo aqui, porque, olha só, se eu tiver mais equipe, mais ferramentas, eu vou trazer muito mais recuperação, né? Vou evitar muito mais perdas. Então, era uma forma de mostrar, né, de forma bem palpável, olha, a área atuou, a auditoria atuou, compliance, riscos, as investigações, tudo isso a gente apurou aqui e conseguiu evitar, ou conseguiu identificar e interromper aquela perda. É uma forma, talvez, aí de trazer alguma tangibilização para o nosso trabalho, né? Mas é um exercício mental grande, viu, pessoal? Tem que começar a olhar para os nossos relatórios, para as investigações que a gente conduz, pensando nisso. Poxa vida, será que consigo quantificar? É possível? É uma perda, né, que eu evitei? É uma melhoria de processo, talvez tenha um impacto financeiro? Então, é fazer esse exercício também mental aí de cálculo, né? O que eu consigo calcular e mostrar aqui monetariamente, financeiramente, além do qualitativo, que eu sei que todo mundo já faz muito bem, né? Trazer a visão de melhoria, a visão do risco, né? A questão do erro evitado, enfim, do atendimento, né? às expectativas da administração. É um exercício interessante de se fazer, tentar calcular, tentar chegar num valor monetário aí, em cima daquele trabalho que você executou. Isso. Vem o Reginaldo Mello, fez uma pergunta, logo depois do Thiago, quais técnicas são utilizadas para definir essa probabilidade, né? O percentual de chance de ocorrência e o impacto financeiro. Ele tendo isso, ele consegue colocar nessa fórmula que o Thiago meio que estruturou para a gestão de perdas, né? Então, eu queria a opinião de vocês, tipo, qual técnica vocês utilizam, vocês consultores utilizam para tangibilizar, olha, esse risco tinha tal potencial de X milhões, 1 milhão, 2 milhões, como vocês chegam nesse número? É experiência ou tem uma técnica, tem uma fórmula por trás? Vamos lá, Heitor, Fábio, Ana. Vamos lá? Bom, eu sempre falo que gestão de risco não é mágica, nem arte, né? É ciência, né? Então, a gente tem que ter, no meu entendimento, né? Quando você vai trabalhar na base quantitativa, né, numa análise quantitativa,
Obviamente, você tem que ver o negócio, né? A base quantitativa está muito ligada aí a cálculos atuariais, né? Probabilidade estatística, né? O mercado financeiro utiliza muito isso, né? Os chamados quants, né? Por meio de valor em risco, que é o chamado VaR, enfim, que foi muito criticado na crise de 2008, por sinal, né? E a área de seguros, né? Então, você pode fazer uma série de cálculos, você pode utilizar sistemas computacionais que utilizam, por exemplo, o método de Monte Carlo, né? Que utiliza, insere valores aleatórios para variáveis definidas, produzindo uma série de resultados que você quantifica a perda financeira que pode ocorrer ou o ganho financeiro, né? O método permite isso, né? Na parte qualitativa, eu acho que ele perguntou alguma coisa nisso, né? Não, se eu não me engano. Exatamente. Né? Não, não é mágica, não. É experiência. Agora, uma coisa fundamental é você usar os dados históricos. Né? Por exemplo, probabilidade. Você pode muito bem pegar os dados históricos da empresa ou do mercado em um evento acontecer. Então, você chega, olha, isso acontece uma vez a cada ano. Então, nós vamos rotular como baixo. Né? Mas o impacto pode ser alto. Né? Então, existe toda uma ciência que você tem que ir adequando. Agora, eu sempre falo que depende do negócio. Né? Você não consegue aplicar uma fórmula geral para qualquer negócio. Né? Então, é muito importante, no meu entender, por isso que eu volto àquele aspecto, você tem gente experiente na equipe de gestão de risco, que tenha, vamos dizer assim, eu sempre falo, né? Às vezes eu falo assim, olha, tem uma peça desse quebra-cabeça que não está fechando para mim. Vamos analisar melhor. Aí a gente encontra, né? Porque existe uma coisa chamada, né, Jonas, você sabe muito bem, os companheiros, amigos, né, que estão aqui, conhecem, que é o risco secundário. Né? Muitas vezes a gente tem que olhar o risco secundário numa análise qualitativa. Às vezes aparece baixo lá, mas o impacto reputacional daquilo lá é tremendo. Né? Então, realmente você precisa de gestores de risco com essa capacidade, na minha opinião, de equilibrar tudo isso. Aí não é fácil. E pensando pela enquete que fizemos, que as áreas têm ali de quase um terço até 2 pessoas, mais 20% de cerca de até 5 pessoas, tem a necessidade de ter profissionais sêniores é ainda maior, né? Reduzido. Então, você tem que ter ali quase que uma tropa de elite para conseguir atuar no escopo inteiro da organização. Jonas, você me permite, desculpa eu te interromper, mas é que eu acabei esquecendo aqui. Quando você tem uma equipe pequena também, além de bons sistemas, né, que você pode contratar para a sua empresa, boas consultorias, hoje em dia existem muitas inteligências artificiais que ajudam para pequenas empresas, não para te dar uma resposta, mas pelo menos para servir quase como um grupo de controle. Né? Às vezes a gente está pensando numa direção e a inteligência artificial te dá outra direção, porque ela trabalha basicamente com probabilidade. Né? Você insere um monte de dados, né, via de regra históricos, e ela te ajuda também, se você não tiver, como você falou, né, uma equipe de 2 ou aquelas famosas equipe, né? Você fica naquela situação, agora o que eu faço? Né? Às vezes um sistema vai te ajudar, fala, o sistema está me dando um outro resultado. Então, deixa eu olhar, deixa eu perguntar para alguém, né? Ver numa consultoria, vem alguém mais sênior que já ocupou esse cargo. Né? E aí eu vou encerrar essa partezinha da minha resposta com uma coisa que eu julgo muito importante: comunicação. Se você não se comunica, olha, você acha que sabe tudo, se você não tem humildade de perguntar para outras pessoas, de consultar, de ouvir, eu acho que você vai ter grandes problemas. Perfeito, acho que é basicamente isso mesmo. Eu costumo fazer um paralelo que investir em gestão de riscos e controles, né, é como você, na sua pessoa física, investir na sua saúde, né? Você não vai ter um retorno imediato. Você não busca um ROI quando você passa a investir na sua saúde, mas você sabe que você vai evitar muitas coisas, você não tem 100% de certeza, mas você está colocando os seus controles. É um investimento. E foi o que alguém do público comentou, que a ideia é tentar, enquanto a área de GRC ou a área de riscos tiver o viés só de risco regulatório, de lei de obrigações, a empresa vai ver a área de GRC como custo e não como investimento.
Acho que eu resgatei lá do comecinho, eu esqueci quem foi a pessoa que colocou, mas ela pontuou muito bem. Enquanto for um viés muito de risco regulatório, eu tenho que obedecer essa lei, eu tenho que obedecer essa política, é muito custo, é um pouco viés de investimento, que é o que a gente busca, e com viés de investimento, eu acredito que as portas, seja da autogestão de comitês, vai ficar muito mais tangível, muito mais fácil se conseguir investimento para a área. Pessoal, a gente já estourou aí o tempo em 7 minutos, eu queria verificar se a Ana, Heitor, vocês têm aí 1 minutinho para seus agradecimentos finais, aí, se quiser colocar mais algum ponto, tá? Por favor. Bom, quero agradecer, né, pelo convite, foi muito bom estar com vocês essa tarde, agradeço o Jonas, aos painelistas, e acho que estamos chegando ao fim, né? Fábio. Eu queria agradecer, Jonas, a oportunidade de poder, né, interagir contigo, com a Ana, com o Heitor, com todo mundo aqui na turma. Eu passei o olho aqui pela lista de participantes e vi aqui muitas pessoas que já estiveram comigo lado a lado em campo, tá? Ao longo da carreira. Então, muito legal revê-los, né, e, de alguma forma, reencontrá-los. E que bom que a gente consegue manter essa comunicação, esse contato próximo, ainda que seja aqui via um webinar, né? E se aproximando, trocando ideias, trocando experiência. Foi muito bom. Muito obrigado. Jonas, Ana, Fábio e as pessoas que estão nos assistindo, obviamente eu queria agradecer, para mim foi uma honra participar desse debate, agradeço bastante. Eu gostaria de deixar algumas mensagens, né, assim, finais, né? Primeiro, que gerenciar risco não é arte, é ciência, então isso é um ponto importante. Comunicação é fundamental. Se a gente não se comunicar dentro da empresa, não se levantar da mesa e ir numa outra sala, perguntar, trazer o assunto, a gente corre risco de, às vezes, não chegar a um resultado muito bom. As pessoas que realizam análise, na minha opinião, elas não devem achar que basta olhar o evento, causa e consequência, né? Elas têm que ser apoiadas por sistemas e aspectos que estão por trás disso. Como eu falei, eventos secundários, reputação, né? O apetite ao risco é uma coisa relativa, depende. Se o dinheiro é meu, eu tenho apetite ao risco, alto ou baixo. Se o dinheiro é dos outros, eu tenho outro apetite ao risco, né? Isso é importante. A sobrevivência do negócio tem que olhar, né? Até que ponto isso ali não coloca em risco a sobrevivência do negócio. A cultura da empresa, ainda mais se ela for familiar, é importante respeitar, né? O risco ele não pode inviabilizar o negócio. E, por fim, né? Dentro da minha experiência aí de alguns anos nesse negócio, sejam prudentes, humildes, né? E lembre-se que a gente vive num mundo extremamente volátil. Então, a gente tem que estar sempre olhando para fora, para monitorar bem os riscos e não perder o time. Muito obrigado aí pela atenção e gentileza de cada um de vocês. Eu só queria, então, encerrar agradecendo a presença da Ana, do Heitor, Fábio, muito obrigado pela parceria de sempre. Agradecer aos quase 250, na média, aí, de público que participou ao longo desse painel. Informar que o certificado, em 7 dias, vai ser disponibilizado. E repetir aí um pouquinho das palavras que o Alonide, presidente da empresa, comentou no começo. O Aperinte conseguiu cerca de 10 mil pessoas ao longo desses 5 dias de evento, 9 painéis, 40 parceiros de negócio aí agregando conhecimento. Vamos repetir esse evento aí anualmente. Muito obrigado novamente à empresa. Aí eu falo pela empresa, a empresa está muito feliz com os feedbacks que a gente vem colhendo. O público vem gostando bastante aí dos painéis realizados. Obrigadão. Bom final de sexta-feira para todo mundo. Grande abraço.